Acho que eu preciso do meu celular, porque eu não consigo controlar o tempo. Oi, gente, boa tarde, vocês estão bem? Estão bem mesmo, gente? De verdade? Sim ou não? Beleza. Então, eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo em Lucas, capítulo 1. Eu vou marcar o meu tempo aqui, certinho, para ser fiel. E eu queria falar com vocês um pouco sobre aspectos coletivos e comunitários de como nós podemos trabalhar para que se levantem mensageiros que vão preparar o caminho para a volta de Jesus. E Lucas 1, lendo todo o capítulo depois em casa, você vai perceber vários aspectos dentro disso que eu quero falar, mas eu quero destacar aqui alguns aspectos. Então vamos ler Lucas 1 a partir do versículo 5, vamos ler juntos. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Porém, não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante o Senhor, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Tu o chamarás João. E terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo equipado, preparado para o Senhor. No versículo 80 do capítulo 1 ainda, diz o seguinte, no versículo 79, para iluminar os que estão nas trevas e nas sombras da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito no deserto. Então, eu acho que de todas as vezes que eu vim na base, e aqui em Vitória, todas as vezes que eu vim na base. De todas as vezes, essa é a que eu estou mais empolgado, que eu estou mais animado. E, circunstancialmente, por causa de tudo que aconteceu nos últimos 8 meses na Terra, no mundo, não deveria de ser o momento em que eu estou mais empolgado. Mas por que eu estou empolgado? Porque eu sinto que nós estamos entrando numa hora da história em que é um privilégio estar vivo nesse tempo. E por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo o cumprimento das profecias bíblicas que todos os profetas falaram no Antigo e no Novo Testamento. Você e eu fazemos parte de uma geração que, se o apóstolo Paulo pudesse escolher, ele iria optar em nascer na nossa geração, amém? Você está aí comigo? Na nossa geração, porque nós podemos ser a geração que vai preparar o caminho para a volta de Jesus, ou a nossa geração, ou a geração dos nossos filhos. Então, por isso eu quero conversar com vocês sobre esse capítulo e sobre esses versículos, porque para que se levantem precursores, ou amigos do noivo, que é uma outra forma de se falar, a primeira coisa que precisa ter são famílias. Famílias centradas em formar filhos que vão preparar o caminho para a volta de Jesus.
E a primeira coisa que a gente encontra nessa passagem é que tinha um casal de idosos chamados Zacarias e Isabel, e diz que eles eram tementes a Deus e irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor. Porque quando nós pensamos na mensagem do precursor, ou na mensagem do amigo do noivo, às vezes a ideia que vem na nossa mente é de um tipo de elite, como se essa mensagem fosse para uma elite espiritual, como se essa mensagem fosse apenas para os jovens da igreja viver, como se essa mensagem fosse para aqueles jovens mochileiros que abandonam suas carreiras, abandonam a faculdade e saem pelo mundo pregando o evangelho para morrer como mártir. E sim, isso também faz parte disso. Mas o que nós precisamos ver nas escrituras, que o precursor nasce num contexto de uma família saudável, de uma família funcional, onde tinha um pai e uma mãe que eram tementes a Deus e que tiveram a responsabilidade de inculcar na mente do seu filho João todas as profecias que eles ouviram a respeito do seu próprio filho. Porque quando nós olhamos assim a Bíblia de modo superficial, a impressão que dá é que tudo isso aconteceu muito rápido e sem a intervenção da família, ou sem a intervenção dos pais de João. Segundo estudiosos, João foi para o deserto com mais ou menos 12 anos de idade. Você acha que João pegou sua mochila como um hippie, como um jovem hippie, e caminhou para o deserto sozinho para poder se preparar para o ministério de amigos do noivo? Obviamente que não. A família dele estava envolvida, apoiando aquilo que estava sobre o filho. E por que eu estou falando isso? Aqui nessa comunidade tem uma família que é um protótipo de como preparar pessoas para preparar o caminho do Senhor, que é o meu amigo Vitor e Stephanie. Eles são um modelo de família precursora, que não apenas estão na plataforma, não apenas estão lançando maravilhosos livros, não apenas estão nas conferências, mas eu conheço a vida do Vitor na casa dele, na mesa dele, na minha mesa, quando ele está lá na minha casa. Então eu sei quem ele é, e eu sei que ele é um precursor nessa nação, um pioneiro desse movimento que o Espírito Santo está fazendo em toda a terra. Então, a primeira coisa que é preciso ter numa comunidade para que se levantem mensageiros são famílias funcionais, famílias que vivem a ordem de discipular os seus próprios filhos. Por isso, se você está aqui e se você é pai, homem, eu quero te dizer uma coisa: tem uma profecia no fim da Bíblia que diz que o espírito de Elias vai vir e que vai fazer com que converta o coração do pai ao filho. E está escrito pai. E por que não está escrito mãe? Porque pai tem dificuldade de converter o coração ao filho. A mãe é toda dada ao filho, mas o pai perde o filho para o ministério, perde o filho para o trabalho, perde o filho para a carreira, perde o filho para o entretenimento, perde o filho até mesmo para os seus próprios amigos. E as escrituras dizem que quando João veio com uma mensagem que trouxe cura para os rebeldes. Você leu esse versículo comigo? Diz que ele iria fazer com que os rebeldes se convertessem à prudência dos justos. Não existe uma geração tão rebelde quanto a nossa geração. E sabe por que existe rebeldia na terra? Porque faltam pais. Toda rebeldia é fruto de paternidade desordenada. Então a primeira coisa que Deus vai fazer e está fazendo Ele está restaurando famílias. Ele está reposicionando, a palavra profética está vindo, os pais estão indo numa direção contrária, e a palavra profética acerta eles se voltam para os seus filhos, e eles começam a entender que gastar 10 minutos jogando futebol com o filho é tão espiritual quanto pregar o evangelho. Ficar em casa e assistir desenho animado com seu filho é tão espiritual quanto pregar o evangelho. Sentar na mesa do café da manhã, abrir as escrituras e fazer o culto doméstico, responsabilidade essa dos homens, de ensinar as escrituras aos seus filhos e não terceirizar o ensino das escrituras
como culturalmente fazemos no Brasil, colocamos as nossas crianças nas salinhas de criança para que eles se tornem Van Gogh ou artistas de massinha, e quando eles fazem 15 anos, eles cansam da igreja porque na verdade nunca foram parte. Então o que eu estou querendo dizer nesse primeiro ponto é, isso começa em casa. Ah, mas eu não sou casado, eu não tenho esposa, eu não tenho filhos. Então isso significa que na sua comunidade você precisa se conectar com famílias que têm esse estilo de vida. E se você é casado e já tem a sua família, você precisa despertar e desenvolver um estilo de vida de amigo do noivo e trazer os jovens, os adolescentes para dentro da sua casa e abra a sua geladeira para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? E deixe eles comerem a sua comida, deixe eles verem a sua vida, e isso vai se reproduzir. Então, o derramado do Espírito que está vindo sobre a terra, irmãos, o odre, ou aquilo que vai sustentar esse derramar, é a família. A igreja como família, e a família como igreja. Não são duas coisas separadas. Nós precisamos aprender e entender que igreja é família e que família é igreja, e que a responsabilidade dos homens, obviamente, das mães também, é formar mensageiros que vão preparar o caminho para a volta de Jesus. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos de famílias funcionais. A segunda coisa, precursores ou amigos do noivo são levantados no contexto de oração coletiva. Havia uma fome pela palavra de Deus. Se você for lá no Evangelho de Mateus, antes do capítulo 1, tem uma folha em branco. Sabe o que significa aquilo ali? 400 anos sem palavra profética. 400 anos sem a voz de Deus ser liberada sobre Israel. Então, quando nós chegamos em Lucas capítulo 1, diz que não só Zacarias estava orando no templo, mas a multidão estava do lado de fora, clamando a Deus por uma palavra diretiva, por uma palavra profética que reposicionasse a nação de Israel, que estava sobre o jugo de Roma. Eles queriam ouvir Deus, eles queriam ouvir a voz de Deus, eles queriam ouvir uma mensagem que alinhasse o coração deles para o tão esperado Messias que haveria de vir. Então precursores começam na família, mas começa também no contexto de oração, e muita oração corporativa, pessoas se juntando para orar, não importa aonde seja, se sejam em grupos pequenos, se seja na sala da sua casa, se seja um salão alugado, não importa, o contexto aonde um precursor nasce, é no contexto, eu chamo isso de sala de oração. Não há outra estufa melhor para que mensageiros se levantem, senão um movimento de oração coletivo, sóbrio e muito, muito, muito fiel em disciplina. Outra coisa que nós vamos ver aqui, precursores nascem no contexto de deserto. Diga comigo, deserto. Deserto é uma coisa maravilhosa. E existem muitas formas de se ver deserto na Bíblia. Nós podemos ver deserto no sentido de provação. Diz que Deus levou Israel ao deserto para expor o coração, para provar. Nós podemos ver deserto na Bíblia no sentido de tentação. Diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo próprio diabo. Assim, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo. Então existem desertos de provas, onde nós vamos ser tentados, e nesse lugar, quando nós vencemos, nós avançamos em maturidade. Mas o deserto de João é um deserto diferente desses que eu falei, é o deserto da espiritualidade. É um lugar onde nós criamos uma espécie de vazio, aonde tem espaço somente para desenvolver comunhão com Deus. Quantos aqui ficam entediados? 2, 3? Quantos aqui ficam entediados? Então, o que a gente faz quando a gente fica entediado? Netflix. Sabe o que é deserto? É quando você fica entediado e não enche o seu tédio com entretenimento.
você enche o seu tédio com as Escrituras. Você enche o seu tédio com jejum. Você enche o seu tédio com oração. João foi para o deserto com 12 anos para treinar o espírito dele. E João não foi para o deserto para se preparar para o ministério. João foi para o deserto para aprender a fazer aquilo que ele vai passar a eternidade inteira fazendo, ministrando ao Senhor. João descobriu que a busca por Deus é um fim em si mesmo, e não um meio para um fim. A maioria dessa geração pensa que precisa de uma vida de oração para poder ter cura, poder, milagres, avivamento, a igreja crescer. E todas essas coisas, queridos, acontecem por causa de oração. São consequência da oração. Mas jamais devemos olhar a busca pela presença de Deus como um meio para o fim. Porque o que eu estou querendo dizer é, pode ser que nós, como jovens, famílias, vamos gastar a nossa vida no aposento do deserto, no aposento da comunhão, e não ver o avivamento chegar. Talvez eu ore por 50 anos, por 60 anos, e o avivamento vem na geração do meu filho. Ou talvez eu passe 20 anos por um avivamento na minha igreja, e o avivamento cai lá na presbiteriana. Mas não importa. Ele é digno da minha devoção, Ele é digno da minha fome, Ele é digno de eu dar um espaço vazio da minha alma, para que minha alma seja cheia de Deus. E ser cheio de Deus é o maior sucesso da vida de um ser humano. E se você vai para esse lugar, meu irmão, você vai comer o pão que dá fome. Você precisa entender, Deus colocou dentro de você a eternidade. Dentro de todo ser humano, Eclesiastes 3:11, foi plantado um vazio chamado eternidade, cujo só pode ser preenchido por alguém que é eterno. Não adianta você ter o maior ministério do mundo, a maior empresa do mundo, a família mais bem sucedida do mundo. Todos os dias, quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, vai ter um clamor no seu espírito dizendo: eternidade, 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 eternidade. E foi isso que João foi fazer. Ele foi preencher o seu vazio, o seu espírito com aquele que é pleno e ao mesmo tempo nos torna vazios de novo. Já parou para pensar nisso? Deus é alguém que você busca, e quando você encontra, você se torna pleno, e ao mesmo tempo você se torna vazio. E por que Ele faz isso? Porque nunca vamos ser PhD em Deus. Nunca, não vai chegar nenhum dia, nem na Nova Jerusalém, em que vamos ter um diploma do tipo, cara, conheci tudo sobre Deus. Então precursores se levantam num contexto de deserto. E esse deserto pode ser no meio do caos urbano, pode ser no meio de faculdade, trabalho, pode ser no meio da correria da vida, porque não tem a ver com um local geográfico, embora em alguns momentos você pode ir para um lugar geográfico, mas tem a ver com dar espaço para Deus, no meio da correria. As Escrituras dizem o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Não existe segundo, terceiro e nem quarto. Nós criamos segundo, terceiro e quarto. É buscai uma coisa: busque o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós estamos invertendo o versículo. Nós estamos correndo atrás das demais coisas e querendo que o reino seja acrescentado. Mas o Senhor está nos chamando, primeiro, para que se levantem famílias funcionais. Segundo, para que a gente se envolva no movimento de oração coletivo e corporativo. Terceiro, para que a gente corra para o lugar vazio, aonde o tédio vai fazer com que a gente corra para aquele que nos dá fascínio. Nesse lugar, João recebeu uma palavra para converter rebeldes à prudência dos justos. E sabe aonde principalmente essa palavra vai ser pregada? Na igreja. Os mensageiros vão reevangelizar a igreja no Brasil e no mundo. João Batista estava falando algo escandaloso.
ele estava querendo rebatizar judeus. Batismo era apenas para gentios, não judeus. Os mensageiros precisam lavar a igreja, limpar a roupa da noiva, para que ela esteja pronta para o fim. E meus amigos, essa é a hora. Essa é a nossa hora. Essa é a hora da gente abraçar esse estilo de vida e entender que ser um amigo do noivo não é para uma elite, é para a família de Deus. Uma das maiores precursoras, os que vão se levantar nesses tempos, são as mães, que vão trocar fraldas para a glória de Deus. Nunca existiria John Wesley sem Susannah Wesley. Nunca existiria Jonathan Edwards sem Sarah Edwards, a esposa dele, que criava 12, 15 filhos, numa época que não tinha micro-ondas, não tinha máquina de lavar, não tinha fralda descartável. E essas mulheres foram batizadas no espírito do anonimato, para viver para a glória de Deus. Deus está levantando aqui muitas meninas que não vão estar em proeminência visível e que vão ser donas de casa para a glória de Deus, vão ser esposas para a glória de Deus. E quando chegar aquele grande dia, a maioria dessas mulheres vão receber galardões muito maiores do que os grandes avivalistas. Vocês creem nisso? É isso que eu tenho para falar com vocês. Amém? Deus abençoe muito.